Chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos adultos deste terceiro trimestre da CPAD em 2025, texto escrito e comentado pelo pastor José Gonçalves. Estamos trabalhando sobre o tema Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Lição 10, que cai no dia 7 de setembro, vai trabalhar sobre a expansão da igreja. Hoje nós vamos entender um pouco sobre esse assunto. Para você, gente boa, iniciar muito bem essa aula, inicie pelo texto áureo que se localiza em Atos, capítulo 8, versículos 4 e 5. Apresente também na tua leitura a verdade prática. E a leitura bíblica em classe de hoje se localiza em Atos, capítulo 8, versículos 1 ao 8. Depois você vai ler versículos 12 ao 15. Você pode estar lendo esses textos compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você, gente boa, que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal, me ajude a alcançar 200 mil alunos. Falta pouco e você pode me ajudar com isso, indicando para mais alguém. Se inscreve, deixa teu comentário também. Você pode me acompanhar aqui pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. É só você colocar aí Janderson Nascimento EBD e seguir a gente. Eu espero muito mesmo que essa aula possa edificar você. Obrigado você que está me acompanhando de todas as partes do Brasil, sempre dando aquele apoio, a tua mensagem aqui. Que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa. Em nome de Jesus, eu espero muito que essa aula possa te edificar. Obrigado a você que nos avisaram aí a respeito do áudio das últimas aulas, lição 5, 6 e 7. Já corrigimos. Espero muito que Deus possa te abençoar através dessa ministração e que o Senhor fale contigo através dessa aula para a glória de Deus. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com vocês especialmente o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Então, abra sua Bíblia em Atos capítulo 8. Antes que mergulhemos, então, nesta ministração, aproveita e coloca aqui de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil você me acompanha, qual é a igreja que você congrega. Eu quero te conhecer e agradecer você por sempre estar aqui com a gente. É importante você observar que a morte de Estevão na Bíblia, para a igreja primitiva, foi um divisor de águas. Quando você observa isso, você vai perceber isso a partir da leitura de Atos capítulo 8, versículo 1. Olha o que está dizendo o versículo. Naquele dia se levantou então uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E isso então provocou a dispersão dos cristãos em todas as regiões da Judéia e Samaria. Então o texto faz questão de dizer que ali acontece o marco da expansão da obra missionária. Também você vai perceber que isso se cumpre Atos capítulo 1, versículo 8. Anota esse versículo aí, onde o próprio Jesus havia dito aos discípulos para irem por todo o mundo anunciando o evangelho. Quando nós observamos então Atos capítulo 8, versículo 4, nós percebemos que o próprio texto faz questão de dizer que por onde aqueles que foram dispersos por causa da perseguição passavam, eles anunciavam a palavra e aproveitaram aquela ocasião como uma resposta missionária. Também nós vamos perceber que as perseguições aumentaram por causa do testemunho do Evangelho de Jesus. E aí você vai ter algumas passagens que se confirmam porque foram ditas pelo próprio Jesus. Mateus capítulo 10, versículos 17 ao 20. Marcos capítulo 13, versículos 9 ao 10. Vai acompanhando aí comigo, tá? Lucas capítulo 21, versículos 12 ao 13. Então é importante você dar uma observada nesses textos que eu estou dizendo para você. Porque agora nós vamos perceber que o crescimento da igreja ele se dá depois dessa ação de Estevão. Também nós vamos perceber a própria ação poderosa do Espírito Santo guiando a igreja. Ele sempre está guiando a igreja nessa obra missionária. Também vamos observar Filipe, um servo do Senhor, escolhido para o serviço como um dos diáconos, em Atos capítulo 6, versículo 5, que foi usado poderosamente para pregar a palavra em Samaria. Você vai perceber também que a igreja cresceu naquele lugar. E isso é citado em Atos capítulo 8, versículos. Anota aí.
5 ao 8. Então a igreja ela vai crescendo diante dessa situação. Também nós vamos perceber a conversão do eunuco Eutíope, que é citado em Atos capítulo 8, versículos 26 ao 39, demonstrando essa abrangência universal da pregação do evangelho, vai demonstrando que esse evangelho passa a ser anunciado. Em seguida, nós vamos perceber a conversão de Saulo ao Senhor. Isso está citado em Atos capítulo 9, versículos 1 ao 19, e você percebe então a perseguição também dos cristãos, que é citado lá em Atos capítulo 7, 58, Atos 8, 3, Atos 9, 1 e 2, demonstrando agora que depois que Paulo se converteu, ele se transforma um pregador do evangelho. E aqui nós temos outra passagem que vai te ajudar a mergulhar na aula de hoje. Atos 11, versículos 19 ao 21, separei esse texto aqui, e você percebe que a mão do Senhor era com eles, e onde eles passavam, muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Eles expandiam o evangelho com sinais e maravilhas. Atos capítulo 5, versículo 12, Atos 9, 31 ao 35, fortalecendo a igreja e a pregação do reino de Deus. Então aqui já deu para perceber que na aula de hoje nós vamos entender sobre essa expansão da igreja, essa igreja que cresce. Pergunto a você, você também acredita que a igreja, quando se coloca à disposição para servir, ela tem esse crescimento por obra do Espírito Santo? Por favor, deixa aqui teu comentário nesse vídeo, porque ele me ajuda muito. Eu te agradeço também pela sua participação. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da minha aula, você vai encontrar esses textos, esses versículos que eu separo para você, você encontra tudo isso em PDF, você encontra os slides, onde você pode utilizar esse material que vem resumido, prático para a tua administração. Está disponível em uma assinatura trimestral. Você pode acessar no link na descrição desse vídeo, classe dos adultos. Você pode também acessar facilitaebd.com.br ou escanear esse QR Code que está aqui na tela e ficar à vontade para conhecer a proposta. É uma assinatura trimestral. Eu espero muito que Deus te abençoe através dessa palavra e que o Senhor fale com você. O primeiro ponto da aula de hoje, então, trabalha sobre o seguinte argumento de acordo com o pastor José Gonçalves: a igreja diante da perseguição. Vamos entender isso aqui junto contigo para deixar Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Como primeiro ponto da lição, vale a pena você ler uma passagem bíblica. Mateus capítulo 28, versículo 19. Essa resposta do ide de Jesus. O primeiro subtópico, então, trabalha o seguinte argumento: embora perseguida, a igreja não era fragmentada. Vamos entender isso junto com você. Vamos entender isso à luz da palavra junto contigo, para que você em Cristo entenda que a grande perseguição que aconteceu à igreja, que se levantou contra a igreja de Jerusalém após a morte de Estevão, citado aqui em Atos capítulo 8, versículo 1, resultou não na fragmentação, mas sim uma igreja que utilizou aquele momento como estratégia para a missão. O texto faz questão de anunciar que os apóstolos, de forma muito clara, se expandiram, ou seja, se espalharam por toda a Judéia, Samaria, para pregar o evangelho, anunciando a palavra em toda parte. Isso está citado em Atos capítulo 8, versículo 4. Tá? Também o temor da perseguição, que nós podemos perceber que veio sobre a igreja, não tirou a doutrina dos apóstolos, o partir do pão e nem as orações. Atos capítulo 2, versículo 42 vai confirmar isso. Mesmo espalhados como discípulos, eles se mantiveram em unidade doutrinária, espiritual e continuaram crescendo pela ação do Espírito Santo. Atos 2:4, Atos 4:31 vai confirmar isso, tá? E aí você percebe que essa igreja que se expande, ela anuncia o evangelho do reino em ordenança à grande comissão, citado em Mateus capítulo 28, versículo 20. Olhando para isso, nós vamos perceber que essa igreja, ela anunciava o testemunho de Cristo por toda parte. Mateus capítulo 5, versículos 10 ao 12, João capítulo 15, versículo 20, demonstrando o avanço desse reino.
A permanência, então, desses apóstolos em Jerusalém demonstra exatamente no versículo 1 a unidade dessa igreja que, em continuidade, estava centralizada no Cristo, na união apostólica. Nós percebemos, então, o envio de Pedro e João a Samaria para conhecer os convertidos da fé, citados ali em Atos capítulo 8, versículos 14 ao 17. Essa igreja agora que está se expandindo, pega isso aqui, é uma igreja que anuncia esse evangelho. As pessoas eram batizadas no mesmo corpo, no mesmo espírito. Paulo confirma isso mais tarde, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 também, reforçando a continuidade da igreja. Em Atos capítulo 11, versículo 22, você percebe que a igreja em Jerusalém envia Barnabé a Antioquia para supervisionar o crescimento daquela igreja ali. Atos 15 vai confirmar isso no Concílio de Jerusalém, demonstrando que aquela igreja crescia mesmo diante da perseguição, não era fragmentada, tinha a mesma doutrina, a mesma visão. Aqui agora você pode pegar a sua lição, e aí eu estou com a minha lição em mãos, e eu quero lembrar que eu estou utilizando a lição da edição com espaço para anotação, então a minha página pode ser diferente da sua. No final da aula, você pode estar lendo aí a pergunta número 1, junto com os teus alunos, que está na própria lição, na minha página aqui está no 95, na minha edição. Você pode estar lendo essa pergunta junto com os teus alunos, abrindo espaço para participação, perguntas. É agora que você pode fazer isso em sala de aula também. Mas agora eu também tenho uma pergunta para você. Você está preparado para defender a sua fé quando você for questionado, quando alguém se levantar contra você, contra a igreja do Senhor, contra alguém que se levantar tentando silenciar a voz do povo de Deus? Será que você está preparado para isso? Eu quero saber a tua opinião. Se você pode, comenta aqui. Vamos agora para o segundo subtópico do primeiro ponto, que destaca outro argumento. A igreja em luto, essa igreja que passou pelo luto da morte de Estevão. Já no segundo subtópico, é importante você observar que a morte de Estevão, ele que se tornou o primeiro mártir, demonstra então a comunhão profunda que aquela igreja tem, a igreja que tem uma comunhão profunda, mas ao mesmo tempo ela vive uma esperança escatológica. Um detalhe que você vai perceber, que a sua partida, embora ela venha ter acontecido por ocasião de morte, você percebe à luz das Escrituras que foi uma partida vitoriosa e gloriosa também. O texto de Atos, capítulo 7, versículos 55 ao 56, diz que momentos antes de Estevão morrer, ele viu os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Essa visão demonstra então a fidelidade que ele tem e a fidelidade desse próprio Deus para com ele. Pega isso aqui e deixa Deus te usar. Você percebe também outra passagem bíblica que vai te ajudar a entender isso aqui, que está em Lucas capítulo 22, versículo 69, onde o próprio Jesus, ele revela exatamente que ele estaria à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. A Escritura também demonstra de forma poderosa que o Estevão, ele pede o perdão dos pecados daquelas pessoas que estavam lhe perseguindo. Atos capítulo 7, versículo 60, semelhante ao próprio Jesus, em Lucas 23, 34 também. Tal atitude demonstra aquela igreja que estava pronta para amar até mesmo os seus inimigos. Isso é citado em Mateus capítulo 5, versículo 44. A confiança do perdão. Aqui você percebe de forma muito clara o termo demonstrando exatamente que essa igreja acreditava no poder da ressurreição também. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 14, você vai ver Paulo falando sobre isso mais tarde. João capítulo 11, versículo 11 também. Homens piedosos como Estevão são demonstrados na Escritura de forma poderosa. Em Atos capítulo 8, versículo 2, demonstra que aquela igreja reconhecia Estevão como um homem piedoso, um homem santo por causa do seu testemunho. A tradição judaica sobre a lamentação dos justos é considerada um dever espiritual e ela acredita na esperança messiânica da ação do Messias na ressurreição,
confirmando Daniel capítulo 12, versículo 2. Então você vê a igreja com essa esperança também. Ela não fica paralisada por causa da morte de Estevão, mas ela tem uma esperança diante do luto em saber que Estevão também já estaria com o Senhor. Observe a consciência que a igreja tem, ela percebe isso mesmo diante da perseguição causada pelos judeus. Saulo está nesse meio, em Atos capítulo 8, versículo 1, e você percebe à luz das escrituras a demonstração espiritual e o fervor que essa igreja tem. Ela não para por causa da perseguição, ela não para por causa da morte de Estevão, ela lamenta o luto, mas ela enfrenta essa situação servindo a Jesus de forma poderosa. Aqui nos demonstra tantas lições que nós também precisamos aprender a nos erguer diante de situações difíceis. É claro que o luto tem os seus estágios de depressão, os seus estágios da dor da partida, da perca, o seu estágio da ira também, mas é fundamental observar que essa igreja se coloca à disposição em fervor para continuar anunciando as boas novas de Jesus. Pega isso aqui e deixa Deus te usar. Não se esquece, se inscreve no canal e envia essa aula para alguém. Vamos agora para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que trabalha outro argumento, que essa igreja, ela não estava desesperada. Era uma igreja que estava atenta, sensível à presença de Deus. Olhe para a palavra comigo a partir dessa visão do próprio autor da lição, que é o pastor José Gonçalves. A morte de Estevão, embora sendo terrível, a igreja ela lamenta isso profundamente porque Estevão era um homem piedoso. Nesse detalhe, a gente percebe também dentro das escrituras que a igreja fez um pranto por causa dele. Atos capítulo 8, versículo 2, descreve isso aqui. Mas a igreja ela não se desesperou, ela não perdeu a vocação missionária. O uso da palavra prantear aqui demonstra uma grande tristeza. João capítulo 11, isso mesmo, 11, 33 ao 35, descreve muito bem que aquela igreja, ela lamentava a partida desse justo de Deus. Salmo 116, versículo 15, vai confirmar isso, tá? O luto foi passado pela igreja, a igreja ela lamentou, mas aquela igreja sabia de forma muito clara que ele já havia sido recebido pelo próprio Jesus, em Atos capítulo 7, versículos 55 ao 56. Então você percebe à luz das escrituras que aquela igreja, embora passasse por perseguição, aquela igreja encontrou consolo no Senhor e sabia que Estevão já estava com o Senhor também. A igreja permaneceu firmada na promessa da segunda vinda. Você tem isso citado lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 14, Paulo, anos mais tarde, explica como é que a igreja entende isso. Você percebe o ensino do próprio Jesus em dizer, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, em Mateus 5, 10 ao 13. Então a igreja entendeu esse processo do luto dessa maneira. Em Atos capítulo 8, versículo 4, vale a pena você pegar, você vai perceber que aquela igreja ela agiu em fidelidade mesmo passando pelo luto e agiu em fidelidade propagando as boas novas de salvação também. Você percebe de forma muito clara, à luz da Escritura, e a gente vai perceber isso, sendo citado em Atos capítulo 8, versículo 3, que os discípulos eles se expandiam na Judéia, Samaria, anunciando as boas novas de salvação. Você encontra o Filipe fazendo isso. Atos 8, versículos 5 ao 6, dando testemunho do Evangelho, dando continuidade da pregação, mesmo diante da perseguição. Isso aqui nos traz essa igreja que está fortalecida pelo Espírito. Atos 4,31 também vai confirmar essa mesma visão que estamos trabalhando com você. Então, a esperança dessa igreja é uma esperança no Cristo exaltado e entender que esse Jesus já havia recebido Estevão e essa igreja agora tem um foco de anunciar as boas novas da salvação. Aqui agora você pode abrir a tua lição, eu estou na página 95, a minha edição com espaços para anotações. Lembra disso aí, a minha é diferente, possa ser que a página sua seja diferente também. Página 95, você vai ler a pergunta 2 da lição 10 junto com os teus alunos. E tem um espaço para abertura.
você pode dar oportunidade para participar até 5 minutos. Agora é o momento de você fazer isso em sala de aula. Aqui também eu tenho uma pergunta para você. Você já teve que continuar mesmo com o coração partido? Você já teve que continuar enfrentando uma situação difícil, um luto? Você já teve que seguir adiante enfrentando uma dor terrível? Mesmo sofrendo? O que você fez? Confiou no Senhor? Comenta aqui pra gente. Vamos caminhar agora para o nosso segundo ponto em sala de aula. Nesse segundo ponto, que é a proposta aqui do autor da lição, pastor José Gonçalves, nós vamos trabalhar agora sobre a igreja que evangeliza. Já no segundo ponto, pega a Bíblia, leia uma passagem, Lucas 4,18. Você percebe que aquela igreja tem uma missão sublime de pregar o evangelho. Primeiro subtópico do segundo ponto vai trabalhar agora sobre a evangelização centrada na palavra de Deus. É proposta do autor da lição, você deve seguir e trabalhar isso junto com os teus alunos também. Já nesse segundo ponto, no primeiro subtópico, você precisa trabalhar exatamente essa proposta, em demonstrar que a perseguição que seguiu depois do martírio de Estevão, ela não paralisou a igreja. Atos capítulo 8, versículo 4, você percebe que, no entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. A igreja estava passando ainda por luto, mas a igreja não desmoronou, ela não perdeu a sua identidade. Pegue isso aqui para você trabalhar em sala de aula junto com os teus alunos também. Os crentes que foram dispersos iam por todo mundo propagando a mensagem do evangelho, com o objetivo de demonstrar uma mensagem cristocêntrica, o senhorio de Jesus, sua morte e ressurreição. Atos capítulo 2, versículos 22 ao 36, Atos 10, 36 ao 43, você vai ter isso aqui. Você percebe essa perspectiva da evangelização, essa ação missionária de anunciar as boas novas. Observe, Deus utiliza um contexto, Deus utiliza uma situação, a dispersão, para anunciar as boas novas de salvação. Isso aconteceu no pentecostalismo brasileiro. Nós sabemos que a Assembleia de Deus, o pentecostalismo brasileiro, surge em Belém do Pará. Naquela época, em 1910, 1911, Belém do Pará era a capital da borracha no Brasil. Depois da quebra da borracha no Brasil por causa da exportação da Índia, nós vamos perceber que as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, que estavam trabalhando em Belém do Pará, retornaram para suas cidades e se tornaram evangelistas, pregadores do Evangelho, da mensagem pentecostal. Foi assim que o Evangelho chegou aqui na Bahia, chegou no Nordeste, no Ceará, se espalhando de forma muito clara por causa da mensagem desses homens e mulheres de Deus que levaram o Evangelho expandindo em uma situação que aconteceu. E isso é citado aqui na Bíblia. Observe, eles evangelizavam, eles procuravam utilizar as circunstâncias com a prioridade da pregação do Evangelho para anunciar a obra de Cristo. Rapaz, isso aqui é muito bonito, porque aqui nós vamos aprender sobre essa igreja que avança na expansão. A missão da igreja alcançou todas as regiões da Judéia até Samaria. Atos, capítulo 8, versículo 5, você percebe a expansão dessa igreja, anunciando as boas novas da salvação, cumprindo a obediência. De Atos, capítulo 1, versículo 8 também, essa igreja que prega o evangelho, essa igreja que teologicamente está constituída em uma autoridade espiritual. Observe o texto de Filipenses 4, 5, você percebe que aquela igreja ela havia agido em um só batismo, em uma só fé, em uma uniformidade, em uma pregação apenas, demonstrando a expansão do evangelho. Atos capítulo 8, versículo 4, sinaliza aquela igreja como uma igreja que prega Jesus. Você tem pregado Jesus também diante das circunstâncias que você está enfrentando? Para pensar sobre isso. Vamos agora, página 95, estou aqui na minha lição. Lembra que a minha edição é diferente da sua, a minha pode ser diferente da sua, a minha é aquela com espaço para anotação. A CPA lançou essa e eu já peguei. Você pode estar lendo agora a pergunta 3 junto com os teus alunos. Essa pergunta 3, você pode estar abrindo espaço para participação. E aqui também eu tenho uma pergunta para você, por favor, comenta aqui, tá?
Sua pregação ainda tem a cruz de Cristo no centro? Você quando ministra, quando louva, você ainda prega transformação, libertação dos pecados, anuncia a mensagem da cruz? Ah, eu quero saber também, tá? Por favor, comenta aqui. Vamos agora para o segundo subtópico do segundo ponto, que trabalha sobre a evangelização centrada em Cristo. Já no nosso segundo subtópico, gente boa, você precisa observar isso aqui. Entender que o ministério de Filipe em Samaria, ele é um ministério extraordinário, porque agora você vai perceber que ele sai dos limites de Jerusalém. Se você pegar isso, você vai entender para explicar para os teus alunos. Em Atos capítulo 8, versículo 5, vale a pena você observar isso aqui, ó. Descendo Filipe à cidade de Samaria, ele pregava, olha que legal, ele pregava o evangelho de Cristo, ele escolheu anunciar a Cristo. Observe o termo que é utilizado aqui, a palavra pregar. Ele utilizou a pregação do evangelho para anunciar uma mensagem profunda e cristocêntrica. Ele pregava o Cristo, ele anunciava Jesus. Quem estava no centro da mensagem dele, eita glória, é Jesus. Quem tem que estar no centro do teu testemunho, da tua palavra, da tua pregação, do teu louvor, não é você, é Jesus. Jesus tem que ser exaltado. Filipe, ele anunciava Jesus, ele anunciava o Cristo crucificado, ressurreto e exaltado, confirmando a doutrina dos apóstolos em Atos 2:36, Atos 3:18, Atos 4:10 a 12. Você percebe que a evangelização em Samaria foi uma evangelização histórica. O evangelho alcançou os samaritanos. O evangelho foi fruto de um crescimento de uma palavra de Cristo, para que os discípulos anunciassem sobre toda a terra. O anúncio de Cristo por meio de Filipe demonstra que aquela igreja era amadurecida na fé, e como a gente precisa aprender muito sobre isso. Como igreja hoje também, uma igreja que precisa focar na pessoa de Jesus. Irmãos, são tantos louvores hoje que focam nas pessoas e não em Jesus. São tantas palavras e pregações e falsas profecias e testemunhos terríveis que não apontam para Jesus. A gente precisa aprender que é Jesus que tem que estar no centro da nossa pregação. Olha, o Filipe, ele anunciava Jesus e era acompanhado por sinais e maravilhas. Atos 8, versículos 6 e 7, os milagres eram realizados por Jesus. Filipe exaltava a Cristo, ele anunciou Jesus. Atos capítulo 8, versículo 35, ele anunciava não uma religiosidade, mas ele anunciava o Cristo crucificado. Paulo prega sobre isso depois, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, você percebe em 1 Coríntios 2:2, a mensagem de Paulo também é centrada na pessoa de Jesus. Para pensar sobre isso. A nossa pregação, o nosso evangelho deve ser centrado na pessoa de Jesus. Eu quero saber se tu concorda com isso aqui. Se você pode, comenta. Agora você vai para a lição, pega aí e utilize agora a pergunta 4. Eu estou com ela aqui em mãos. Página 95, pergunta 4. Faça essa pergunta. Abre espaço para os teus alunos participarem. 5 minutos no máximo aí. E agora eu também quero a tua participação. Você percebe que a nossa missão ela não é solo. A nossa missão ela precisa permanecer firme e apontar para a pessoa de Jesus. Você tem feito isso? Por favor, comenta aqui, eu quero te conhecer também. Vamos caminhar para o terceiro e último ponto, já finalizando a aula. Espero que essa aula esteja te ajudando. Se está, comenta. O terceiro ponto trabalha agora sobre outro argumento. A igreja que dá suporte também à evangelização. Terceiro ponto, vale a pena agora você ler uma passagem bíblica, 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que fala sobre a necessidade de pregar o evangelho. Agora vamos observar no primeiro subtópico o suporte da igreja. Pega a tua lição e observa o primeiro subtópico junto com os teus alunos. Aqui eu tenho um texto que vai te ajudar, a narrativa de Atos 8:14. Você percebe que aquela igreja, ela recebe o suporte agora, a igreja em Samaria, tá? Recebe o suporte da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém é a base missionária nesse primeiro momento, depois vai virar a igreja de Antioquia anos mais tarde. Mas aqui você percebe que aquela igreja enviou Pedro e João para conhecer a obra ali em Samaria. Observe, o envio desses apóstolos é uma demonstração muito clara que aquela igreja ela
pregava o evangelho e recebe os líderes daquela igreja, daquela comunidade que está nascendo, sem criar tensões culturais aqui. Observe, ela recebe a liderança da igreja, recebe muito bem, aquela liderança vai conhecer a obra missionária, por isso é importante que um pastor conheça a obra missionária que a igreja está investindo. Isso é interessante na escritura e demonstrado aqui. Isso é um gesto também de demonstração e compreensão daquela igreja, entender o itinerário da pregação. Além disso, você percebe que a igreja agora tem o apoio da liderança, é um corpo só, uma igreja só. A igreja central não é diferente das congregações, todas as igrejas são uma só em Jesus. Você percebe Filipe ali pregando para os novos convertidos. Em Atos capítulo 8, versículos 15 ao 17, você vai encontrar essa narrativa. Essa igreja primitiva que mesmo diante da perseguição, Atos 8:1, é uma igreja que tem uma doutrina, tem uma uniformidade só. É a mesma doutrina que é pregada em Jerusalém, é a mesma doutrina pregada em Samaria, a mesma doutrina pregada na igreja central, é a mesma doutrina pregada nas congregações. Em Efésios 4, versículos 3 ao 5, você vai ter isso. Você percebe que aquela igreja é uma igreja que cresce nesse andamento do evangelho, cresce nessas boas novas, mas compartilha uma única fé e tem o apoio. Essa é a visão que precisamos ter. Pergunto, a tua igreja tem o apoio da igreja central? A tua igreja central apoia outras congregações? Apoia a obra missionária? Se sim, deixa teu comentário aqui. Segundo subtópico do terceiro ponto, trabalha outro argumento. Aquela igreja também, ela discipula. É uma igreja que age na ação do discipulado. Já nesse segundo subtópico, você percebe a igreja agindo em discipulado. Eu amo o discipulado. E é importante você observar que a escola bíblica, ela é uma agência discipuladora, tá? Pega isso aqui. A Bahia hoje tem um projeto discipulado através do Conselho de Discipulado Dinâmico realizado pela nossa convenção, a CEADEB, que é presidida pelo pastor Valdomiro Pereira da Silva, nosso líder, que tem um trabalho extraordinário para a glória de Deus, que foi inspirado também pela igreja em Joinville, a igreja do pastor Sérgio Melfior. Um abraço especial ao amado pastor, um abraço também ao pastor Juari Carles, um grande amigo, que tem um trabalho extraordinário que você precisa conhecer também. Atos capítulo 8, versículos 15 ao 17, você percebe que aquela igreja crescia na expansão. A igreja de Samaria, mas era uma igreja que agia no discipulado. O discipulado não pode estar de fora da ação da igreja. Observe, esse evento afirma de forma muito clara que aquela igreja precisava ainda buscar a presença do Espírito Santo. E Pedrão, ele confirma isso na sua ministração. Aquela igreja, ela agia nesse discipulado. A igreja apontava para Jesus, a igreja apontava para essa mensagem, tinha a ação e a manifestação do Espírito Santo nessa ação escatológica da própria igreja, na mensagem. O envio de Pedro e de João em Atos capítulo 8, versículos 14 ao 15, demonstra que aquela igreja tem uma unidade, uma expansão extraordinária. Aquela igreja, ela agia em sinais sobrenaturais. Aquela igreja reforçava a pregação do evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, você percebe Paulo dizendo que todos nós fomos batizados em um só Espírito. Isso demonstra algo tão lindo na palavra, porque aqui nós vamos aprendendo aquela igreja crescendo de forma pessoal, aquela igreja crescendo de forma íntegra, aquela igreja crescendo para a glória de Cristo através do discipulado. Esse discipulado que resgata vidas, esse discipulado que traz as pessoas para perto. Por isso vale a pena você valorizar isso. A escola bíblica é uma agência discipuladora. Guarda isso e deixa Deus te usar. Aqui agora você pode ir para a página 95, estou nela. A minha lição é uma versão diferente, pode ser diferente da sua. Olha só, a minha versão é essa aqui, ó, com espaço para anotação. Leia a pergunta 5 com os teus alunos, página 95, na sua pode estar diferente. E faça um espaço para a participação dos teus alunos. Pergunte sobre o discipulado da igreja. E aqui eu quero te fazer uma pergunta também. Você foi discipulado de verdade? Você foi discipulado por alguém? Ou você aprendeu tudo sozinho?
Você precisou da ajuda de alguém para chegar onde você está? Comenta aqui quem foi o teu discipulador. Vamos caminhar para o terceiro e último subtópico que trabalha agora sobre outro argumento. Sem o recebimento do Espírito, o discipulado ele é incompleto. Quase finalizando a aula, terceiro e último subtópico. O que tu tá achando da aula de hoje? Por favor, comenta, tá? E envia essa aula para alguém também. A descida do Espírito Santo em Atos capítulo 8, versículos 15 ao 17, demonstra que o Espírito Santo também desceu sobre os samaritanos. E essa demonstração é a ação inaugural da presença de Deus também sobre os outros povos. Quem é que presencia isso? Pedro e João. 2 homens de Deus, entendendo essa perspectiva também da universalidade do derramamento do Espírito. Aqui a gente aprende que o discipulado ajuda a compreender isso, tá? O discipulado ele envolve as pessoas nessa pegada aqui, isso é interessante porque cumpre a promessa. A conversão era visível, mas era necessário o discipulado, o ensino para que os samaritanos também pudessem experimentar a presença do Espírito Santo através desse evangelho. Depois, anos mais tarde, a gente vai perceber isso, que o próprio Pedrão também é usado por Deus para levar o evangelho e o poder do Espírito aos próprios romanos, na casa de Cornélio, Atos capítulo 10. Aqui na palavra você percebe em Atos 8, versículos 14 ao 15, que é uma unidade. A igreja está pregando um evangelho só, a igreja está pregando os sinais, a igreja está pregando especialmente a presença de Deus, a igreja está pregando a presença do Espírito Santo. Isso é bonito na Escritura. E a gente percebe que a igreja de Samaria, ela está sendo cheia da presença de Deus, mas ao mesmo tempo aquela igreja, ela está de forma muito clara, entendendo essa presença, essa graça de Deus. Então esse padrão que a igreja está recebendo aqui, demonstra de forma muito essencial que aquela igreja ela viveu o processo da conversão, mas ela também recebe essa presença da graça de Deus. Os apóstolos em Samaria entenderam esse processo da obra de Cristo, da evangelização e da palavra. E aqui eu quero finalizar fazendo uma pergunta para você. O Espírito Santo ele não é um detalhe na nossa caminhada cristã. É ele quem torna o discipulado vivo, eficaz e verdadeiro. E eu te pergunto, você acredita nisso? Que o Espírito Santo transforma o discipulado em uma ação eficaz e verdadeira? Por favor, comenta aqui. E eu espero muito que Deus tenha te abençoado através dessa ministração. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar a enriquecer o teu ministério na escola dominical. Eu indico para você o texto do pastor Antônio Gilberto. Estou lendo esse material da editora CPAD. Vale muito a pena você adquirir esse livro para o teu crescimento em Jesus. Indico para você a Igreja em Jerusalém, do pastor José Gonçalves. Esse material é muito bom, é um comentário praticamente da própria lição, rico demais para te ajudar. Você precisa ter a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Essa é a versão de 2025, vale muito a pena. Indico para você também a revista Ensinador Cristão. Eu sempre gosto desse material aqui, porque ele pode te ajudar muito na tua administração. A revista Obreiro Aprovado também é muito boa e é de excelência para o teu crescimento para a glória de Deus. Eu te aguardo por aqui na lição 11, cai no dia 14 de setembro, Dia Nacional de Missões. Que Deus abençoe sua vida. Durante essa semana, dia 7, nós estamos comemorando do dia 6 de setembro a 14 de setembro o aniversário da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, 72 anos da nossa ADVIC. Você pode participar com a gente. Dia 7 nós vamos ter um batismo maravilhoso para a glória de Deus dos convertidos em Jesus. Você pode me acompanhar pelo Instagram para ver todo esse trabalho. E dia 14 nós vamos ter a grande Santa Ceia reunida com todos os membros da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista. O nosso pastor-presidente, pastor Davi, convida você, nós convidamos você para estar com a gente. Se você estiver passando aqui pela cidade, venha cultuar conosco. Será de sábado a domingo, vai ser uma bênção. Na abertura vamos receber o pastor Nerio Alcioli. No fechamento vamos estar recebendo o pastor Genival Bento. Se eu fosse você, não ficava de fora não, tá? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus.
E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.